Boa noite. Tá me ouvindo bem? Como tá o som? Boa noite. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Como tá o som? Tá ótimo. Então tá bom. Vamos entrando. Ah, que legal, ótimo. Que bom. Gente, essa é a primeira vez que eu faço aula ao vivo no YouTube, hein? Olha só. Eu dou aula já faz 15 anos. Já usei vários Google Meet, Zoom, mas o YouTube nunca tinha feito. Sejam bem-vindos! A aula hoje está incrível, vocês vão amar, tenho certeza. Tem muita coisa legal, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, é escurecimento enzimático, então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aproveitem! Peguem o lápis, caneta, caderno para vocês anotarem tudo. Ah, e quem quiser depois o material em PDF, eu disponibilizo no meu Telegram. Então, lá na minha bio do Instagram, vocês podem estar entrando no meu Telegram. O que é Telegram? Telegram é como se fosse um WhatsApp. Não sei se chama meio de comunicação, como se fosse o WhatsApp. E eu tenho um canal. E aí lá eu disponibilizo material em PDF, avisos, material complementar. Então, quem tem interesse em ter esses materiais é só me adicionar no Telegram, tá ok? Lá no link tem na minha bio do Instagram. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Mais um minutinho, a gente já começa. Quero passar uns avisos antes. Quero falar sobre os certificados. Caso alguém tenha interesse no certificado, é, o certificado ele é válido em todo o território nacional, tá ok? Após a aula, eu vou mandar um e-mail para vocês, quem tiver interesse. E por que que existe uma taxa? Por que que eu cobro o certificado, pessoal? Gente, as pessoas não percebem, não prestam atenção, mas existe um custo no Instagram para você trabalhar com marketing, com divulgação, com mídia e também para elaborar esse certificado, só por isso, tá bom? Então tem esse custo simbólico aí de R$ 20, tá? Mas quem tiver interesse, eu vou mandar o link, tá ok, pessoal? Bom, 7h05 eu vou começar a aula. E vocês podem interagir aí no chat, então podem ir perguntando o que vocês têm dúvida. Tô vendo aqui Tayane Lisboa, Armando Filho. De onde vocês são? Qual é o curso que vocês fazem? Fala aí para eu saber. Quem aqui faz nutrição? Tem alguém de farmácia, engenharia química, engenharia de alimentos? Biotecnologia, alguém da biotecnologia, para eu saber quem são vocês, o que vocês fazem. É bom para mim ter esse feedback. Não me deixe aqui falando sozinha, vão escrevendo alguma coisa aí, por favor. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Gente, essa aula é por que alguns vegetais escurecem depois de cortados? Reações de escurecimento enzimático em alimentos. Essa é uma aula que eu particularmente gosto muito, como eu já tinha dito. É uma aula muito importante na área de alimentos.
E eu peguei assim os principais pontos. Então a gente vai ter uma aula rápida, objetiva e de bastante conteúdo também, tá? Belém do Pará, olha que legal! Belém do Pará. Bruno Rocha, boa noite. Tem pessoal tá entrando ainda. Bioprocessos, ótimo, ótimo. Bioprocessos, muito bom. Essa parte de Recife, segurança alimentar, mestrado em ciência e a tecnologia de alimento. Lauro de Freitas, farmácia. Bruno, foi meu aluno? Bruno, Lauro de Freitas, farmácia. Bruno Rocha. Um alô aí pro pessoal da Bahia, que legal. Sejam todos bem-vindos. E parabéns por estarem aqui. Quem tá de férias aí? Escreve eu. Quem tá de férias aí? Quero saber se tem gente de férias aqui. Será? Tem um delay que quando eu pergunto, demora uns 2 minutos. Aí aparece aqui a resposta para de vocês. Mas tudo bem, dá pra gente continuar. Então, eu quero parabenizar todos vocês por estarem, por querer ampliar o conhecimento de vocês. Isso é muito bom, isso é muito legal. Então, é assim que a gente alcança os nossos objetivos, aumentando o nosso conhecimento, indo em busca de conhecimento, né? Então, aluno de Química Geral, olha lá, legal. Então é isso, pessoal. De novo, sejam bem-vindos e parabéns. Vamos começar então essa aula. Por que alguns vegetais escurecem depois de cortados? Reações de escurecimento enzimático em alimentos. Então, vamos lá. Pessoal, as reações de escurecimento em alimentos, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas envolvem perdas, por exemplo, na economia, elas envolvem perda tecnológica. Eu não tô vendo vocês. Caiu? Caiu? Vocês estão me vendo? Acho que caiu aqui a transmissão ao vivo. Ah, voltou. Voltou. Deu um tilt aqui. Agora voltou. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Escreve sim para eu saber. Armando Filho, ou não? Eu acho que caiu e voltou. Deu uma caída e voltou. Estão me ouvindo? Tá tudo ok? A hora que eu ouvir o pessoal falar assim, aí eu retomo. Acho que o YouTube tem uns delays assim que a gente vai ter que se acostumar, mas acho que é normal. Vamos lá? Sim, ok, estamos vendo, legal, ótimo. Então vamos lá, voltando. As reações de escurecimento, então, pessoal, em alimentos, elas têm uma importância muito grande, econômica por conta das perdas, porque, gente, imagina para o produtor, o escurecimento em um alimento, ele vai perder toda a colheita dele. Imagina para o consumidor, ele não vai querer consumir um produto escurecido, um alimento escurecido. Imagine para o distribuidor, que seja a rede de supermercados, que seja, não vai vender um produto escurecido. Então, e tem a perda econômica, então a gente tem a perda também nutricional, que a gente vai falar, e a gente tem também a perda tecnológica. Imagina você ter todo um processamento tecnológico para produzir um suco, ele turvar. Ninguém vai querer esse suco. Então, as reações de escurecimento em alimentos, ela é muito importante, vai além do que você adquirir uma banana escura, vai além de você não querer se alimentar de uma maçã que escureceu, porque a gente tem que pensar em nível industrial também, tá ok? E existem várias reações de escurecimento em alimentos, tá? Não é só enzimática.
Tem a caramelização, que é uma reação de escurecimento. Existe as reações de escurecimento não enzimático, que é a reação de Maillard, né? E a reação também da oxidação da vitamina C, todas essas reações, elas são de escurecimento, mas escurecimento não enzimático. Hoje nós vamos falar sobre escurecimento enzimático, ou seja, aquelas reações dos alimentos que envolvem enzimas, que os alimentos são escurecidos porque envolvem enzimas, tá ok? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Se vocês tiverem interesse depois, vocês me falam, comenta aqui, para a gente fazer outras aulas sobre outras reações de importância em alimentos. Por exemplo, a reação de Maillard, reação de oxidação da vitamina C, a própria caramelização, que são reações importantes também, tá bom? Então, eu coloquei aqui as reações de importância em alimentos. Os alimentos são sistemas complexos, a gente sabe, porque os alimentos eles possuem nutrientes. Cada alimento tem um tipo de nutriente, substrato e reagente diferente. Então, você tem um alimento, por exemplo, o pão, vai ter o quê? Vai ter carboidrato, água, amido, né? Uma fruta vai ter minerais, vitaminas, açúcares. Então, cada alimento vai ter uma constituição, um nutriente, um substrato, reagente diferente, possibilitando então o desencadeamento de diversas reações, né? Porque você tem ali uma gama de substratos que podem sofrer reações: carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas. Então você tem diversas substâncias ali dentro de uma solução, vamos dizer assim, né? Um material que está propício a sofrer diversos tipos de reação. Além, é claro, que também tem a probabilidade de desenvolvimento dos micro-organismos. Então, a gente sabe que os micro-organismos, eles encontram nos alimentos um ambiente propício, né? Nutrientes, água, aí vai depender da temperatura. Enfim, os alimentos, eles têm reações muito importantes. E hoje a gente vai focar na reação de escurecimento, mas na reação de escurecimento enzimático, ou seja, aquela que envolve enzimas, tá ok? Bom, a gente sabe que a maioria dos vegetais, frutas, como por exemplo maçã, banana, o abacate, a batata, a berinjela, o que acontece? Nesses vegetais, dentro deles tem compostos fenólicos, tá? Eles são ricos em fenóis, mas eles têm também uma enzima que é chamada de polifenoloxidase, tá ok? E esses fenóis, pessoal, em contato com essa enzima, vai ocorrer uma reação enzimática. Então, os fenóis, eles são o substrato, tá? Entendam aqui que os compostos fenólicos na reação de escurecimento enzimático serão o substrato. A enzima, a polifenoloxidase, tá? Mas assim, a enzima tá lá dentro do alimento. Quando a gente corta uma maçã, rompe o tecido da célula, né? Então, esse escurecimento enzimático ele pode acontecer quando a gente corta com uma faca ou por algum corte mesmo que acontece, uma ruptura ali da célula do tecido vegetal. O que acontece? Vai entrar em contato a enzima, o substrato e o oxigênio. Enzima, substrato, oxigênio. Substrato, o fenol que está lá no alimento. Enzima, a polifenoloxidase. E o oxigênio do ar que está ali naquela região. E vai acontecer um monte de reação química. E esse monte de reação química vai ter um produto final. Esse produto final é chamado melanina. A melanina, pessoal, é um pigmento escuro.
A mesma que a gente tem na nossa pele. Nós também produzimos melanina por polifenoloxidase. A gente tem tirosinase, nós também fazemos essa reação, tá? E o que acontece então? Quando acontece esse escurecimento enzimático, forma a melanina, então você deixa de ter os fenóis, você vai estar formando um outro composto. Os fenóis, eles são aqueles grupos químicos que têm o OH ligado a benzeno. E eles são muito conhecidos e importantes porque eles têm uma característica de combater radicais livres, eles são antioxidantes, então eles são muito usados, né, para promover a saúde. São agentes promotores de saúde, né? Então, eles têm muitas propriedades biológicas importantes. Então, você está deixando de ter ali o fenol e está produzindo a melanina, tá? Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui. Quando que ocorre a reação de escurecimento enzimático? Ela vai acontecer quando há o rompimento da célula do tecido vegetal, colocando em contato enzima, substrato e oxigênio, tá? Então, vamos lá. Lá na fruta temos o fenol, que pode ser um monofenol, e aí tem a polifenoloxidase. Aqui a enzima a gente vai representar ou por PPO ou por PFO, tá? Oxigênio, aí vai formar o difenol, depois a quinona e depois a melanina, tá ok? Gente, olha só, estão aí me acompanhando, tá ok? Estão ouvindo bem? Aqui eu coloquei alguns exemplos também de formas positivas que acontecem na indústria, que são, por exemplo, a produção do cacau, a produção da tâmara, que esse escurecimento é desejável, tá? Mas a maioria das vezes ele é indesejável, tá? Então, para evitar o escurecimento enzimático, o que que acontece aqui? Como que a gente pode evitar esse escurecimento, né? Acho que todo mundo que já preparou uma salada de fruta e colocou banana sabe que tem que pingar umas gotinhas de laranja ou umas gotinhas de limão. Por quê? Porque a gente está fazendo o que quando a gente está fazendo isso? A gente está acidificando o meio, a gente está diminuindo o pH. As enzimas, elas são catalisadores biológicos que têm pH ótimo e têm temperatura ótima, ou seja, elas são específicas e elas podem ser inativadas em pHs extremos e temperaturas extremas. Então, quando a gente adiciona ácido da laranja ou do limão, a gente está diminuindo o pH e a enzima é inativada. Se a enzima é inativada, não vai ter a reação. Se a reação não acontece, não forma a melanina. Se não forma a melanina, não forma o escurecimento, tá? Então, para evitar o escurecimento enzimático, diminuir o pH. A polifenoloxidase, ela tem um pH ótimo de 6 aproximadamente, e uma temperatura ótima de 40, tá? 40 graus. Então, você pode fazer o que? Você pode diminuir o pH, você pode utilizar água quente ou vapor, que é o branqueamento, a fim de inativar a enzima. Quem aí sabe o que é branqueamento? Alguém já fez branqueamento em casa? Coloca aí para eu saber o que é branqueamento. Tem uma pergunta e eu não estou conseguindo vê-la inteira, não sei porquê, é do Armando. Podemos dizer que a deterioração de um alimento pelas reações químicas, a enzima dá para o desenvolvimento microbiano? Não consigo ver inteira a pergunta. Não sei porquê. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Ah, pera lá. Agora dá. Podemos dizer que a deterioração de um alimento tem início pelas reações químicas e enzimáticas para então dar espaço para o desenvolvimento microbiano? Pode ou não. Na realidade, uma deterioração de um alimento, ela acontece, na maioria das vezes, pelo desenvolvimento do micro-organismo, mas pode ter uma reação enzimática também, tá?
E o micro-organismo ele precisa encontrar ali condições favoráveis para ele se desenvolver e proliferar. E muitas vezes até o micro-organismo que produz essas enzimas, tá bom? Bom, então a gente pode usar aqui o branqueamento. O que que é branqueamento? Branqueamento é quando você expõe o alimento a uma temperatura bastante elevada, aproximadamente 80, 100 graus, e logo em seguida você coloca esse alimento numa refrigeração. Para que que você faz isso? Para inativar as enzimas e você então faz que aquele alimento se conserve por mais tempo. Tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, compra vegetais, brócolis, batata e quer congelar, né? E mantê-lo conservado por mais tempo, a gente pode fazer o branqueamento, tá ok? Substâncias redutoras, por exemplo, o ácido ascórbico, o sulfito, são substâncias que são aditivos que são utilizados para, por exemplo, impedir, né, esse escurecimento. Ou ainda eliminar o oxigênio, porque se não tem oxigênio, não tem a reação química. Se não tem a reação química, não forma melanina, não forma pigmento. Tá? Então não fica escuro. Então, por meio da utilização, por exemplo, de embalagem a vácuo ou ainda atmosfera modificada, tá ok? Então, gente, essas enzimas, a polifenoloxidase, ela pode ser ainda encontrada como tirosinase, polifenolase, fenolase, catecoloxidase, catecolase e ainda cresolase. São vários nomes, tá? Que a gente está falando da mesma enzima. Tá ok, pessoal? Então, próximo. Olha aqui uma figura que eu coloquei para vocês verem, né? Que quando ocorre, por exemplo, o escurecimento enzimático em batata e também o escurecimento enzimático em abacate, tá ok? Então, aqui dois exemplos. E aqui é simples para você evitar, você pode acidificar o meio, né? Você pode colocar água para descascar a batata, você diminui o contato com o oxigênio, você pode diminuir a temperatura e tudo isso você impede o escurecimento enzimático, tá ok? Bom, enzimas na indústria de alimentos. Aqui eu vou falar um pouco da reatividade e principais transformações químicas que acontecem, tá? Primeiramente, todos os atributos de qualidade do consumidor. Ele quer um alimento, ele busca um alimento que tenha o quê? Que tenha um valor nutricional, que tenha uma cor atraente, que tenha uma textura que seja atraente também, que tenha o flavor, né, que é o aroma e o sabor. Então, o consumidor ele está em busca desses atributos de qualidade, não é mesmo? Então, quando acontece um escurecimento enzimático, o consumidor ele não vai adquirir aquele produto. Então, aí cai no que a gente falou lá no início, nas perdas, tá? Perdas econômicas, perdas tecnológicas e perdas também nutricionais. Porque nós vimos agora mesmo a reação, não vai ter mais o fenol depois que escurece. Vai ter o que? A melanina. Você está perdendo nutriente, você está transformando aquele nutriente em outro produto, tá? Então vamos lá. Então, quem são essas enzimas responsáveis por esse escurecimento enzimático, tão conhecidas como polifenoloxidases? É um nome até difícil de pronunciar. Então, a gente pode aqui resumir por PPO, PFO, enfim. Como que elas são definidas? Eu coloquei aqui que são enzimas que pertencem à classe das oxidorredutases. O que significa oxidorredutase? São aquelas enzimas que vão catalisar reações de oxidorredução. Oxidorredução de quem? De compostos fenólicos com formação de quinonas que vão polimerizar e formar as melaninas, tá?
Então, as enzimas polifenoloxidases, elas fazem a reação de óxido-redução de fenóis para formar no final melanina, que é o pigmento escuro. Vocês estão me acompanhando? Fala assim, ok, para eu saber. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Voltou aqui. Vamos lá? Ok, Marcelo. Obrigada pelo feedback. Ah, então, Armando, eu já tinha falado que o escurecimento causa perda nutricional. Você entendeu, Armando, quando eu mostrei lá na reação, que o fenol sofre a reação e transforma em melanina e vai perder sim uma. Vai ter perda nutricional, sim. Porque vai ser uma reação química, o substrato vai ser transformado em outro produto, então vai mudar tudo. Isso, gente, é isso aí. Então tá, vocês estão aí, que bom. Gente, falar com a câmera assim, às vezes, que saudade da sala de aula, é muito bom ter pessoas, né? Então vamos lá, ó. Polifenoloxidases, aqui, dois mecanismos. Olha, quem é a primeira vez que está assistindo uma aula minha, fala eu. Quem é? Só para eu saber, a primeira vez que está assistindo uma aula ao vivo minha. Fala eu. Só para eu saber. Porque quem está chegando agora pode assustar, porque como eu sou química, eu sempre trago muita química, né? Então, eu gosto dessa visão química. Olho para uma maçã, já imagino as moléculas lá dentro, o catecol lá dentro. Eu gosto dessa explicação química das coisas, por que que acontece. Então, a gente está aqui estudando as polifenoloxidases. Ah, Ah, legal. Quem é. Então tá. Então vocês estão acostumados já com as minhas reações químicas. Legal. Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei duas reações para a gente entender. Primeira coisa, todo mundo aqui já estudou química, sabe o que que é um fenol? Quimicamente falando, um fenol é o quê? É um benzeno que tem o OH ligado, certo? Então, a gente tem aqui um fenol. Ó. O benzeno é esse composto fechado que tem 6 carbonos e duplas alternadas, tá? Então, esse fenol, composto fenólico encontrado na maioria dos vegetais, né? Ele pode ser monofenol quando tem um OH só ligado a benzeno, pode ser difenol quando tem dois OHs ligados a benzeno, tá? É, então tem gente aqui com mestrado e doutorado, então ótimo, então perfeito. Tem gente aqui também que é graduação, iniciante, tem professor também, tem mestrado e doutorado, tá bem eclético, então vamos lá. Qualquer coisa vocês falam aí, que às vezes eu posso estar indo muito superficial, ou às vezes eu posso aprofundar muito, depende de vocês, né? Então eu preciso saber quem são vocês, o que que vocês fazem para saber que linha que eu pego, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, o fenol então é a hidroxila ligado a benzeno, né? Então quando tem um monofenol, o que que essas polifenoloxidases fazem? Elas fazem simplesmente uma hidroxilação. Elas é o mecanismo de ação delas. Então elas adicionam OH ao fenol e vai formar um difenol. Então já tinha OH ligado a benzeno, a polifenoloxidase hidroxila, aumenta um OH aqui. Então a gente tem agora um difenol, né? Então, difenol. E elas também agem no difenol. Quando que elas fazem com o difenol? Elas oxidam esse difenol formado. Então, elas pegam esse difenol e oxida. Álcool oxida a cetona. Então, forma a quinona. A quinona é uma cetona. Então, aqui, ó, C dupla O formou quinona.
tá? E essa quinona vai se polimerizar e formar a melanina. Então, a quinona polimeriza como? Ela vai se juntar a várias outras quinonas e formar a melanina, tá? Então, a melanina é um pigmento escuro que é formado pelas reações, então, sucessivas da ação da polifenoloxidase sobre o substrato fenólico. Então, tem perda de nutrientes sim, porque o fenol vai deixar de existir, vai ter formado outros produtos ali, tá ok? Ah lá, Marcela da Silva, Química Industrial. Ah, eu sou química também, sou bacharel em Química. Sejam bem-vindos. Quem é a primeira vez que está aqui, quem também já é aluno, sejam bem-vindos também. Então, vamos lá. Tudo bem aqui? Então, essas são as duas formas de ação da polifenoloxidase. Então, elas atuam ou na hidroxilação ou na oxidação até formar a melanina, tá? Aqui eu coloquei alguns substratos, alguns compostos fenólicos presentes em frutas, legumes, crustáceos, tá? Então, assim, quando a gente fala de composto fenólico em alimentos, frutas, a maioria das pessoas pensam somente nos flavonoides, né? Mas, gente, existem vários tipos de compostos fenólicos presentes em frutas, legumes e crustáceo, tá? Então, a gente tem aqui, deixa eu só abrir aqui para mim que fica melhor a visualização. Um momentinho só, aqui. Então, a gente tem a dopamina, o ácido cafeico, o ácido ferúlico, o ácido clorogênico, o catecol, tá? Tem um ácido que é chamado de chiquímico, tá? O ácido quínico. Então, assim, todos eles são, com exceção do chiquímico, né? Porque o chiquímico ele é um precursor do fenólico, ele é um poliálcool, né? São substratos que estão ali presentes nesses alimentos e eles estão suscetíveis, então, à ação da polifenoloxidase, tá? Então, é uma gama de compostos fenólicos, né? São vários tipos de compostos fenólicos. Então, eu coloquei uma tabela, tá? Para vocês aqui perceberem, tá? Por exemplo, a maçã. A maçã a gente sabe que ela sofre escurecimento enzimático muito rápido, né? Eu amo salpicão. E quando faz salpicão, eu coloco maçã. Só que a maçã, ela escurece muito rápido. E quando você vai é, comer o salpicão, você não quer a maçã escura. Então eu tomo um cuidado muito grande. Eu corto a maçã, eu já começa a gotejar um monte de gotinha de limão para fazer o salpicão, porque eu já quero parar a polifenoloxidase para ficar com um salpicão perfeito lá. E depois fica até com sabor gostoso. Então a maçã, ela tem vários substratos fenólicos. Então a gente tem o ácido clorogênico, o catecol, a catequina, o ácido cafeico, tá? O chá. O chá tem os flavonoides, as catequinas, os taninos. O abacate também, ele escurece muito rápido, né? E aí a gente tem vários tipos: dopamina, catecol, ácido clorogênico, também tem ácido cafeico. O ácido cafeico, apesar do nome vir do café, porque a gente sabe que tem em grãos de café, não é só café que tem essa substância fenólica, tá? Então a gente tem aí a banana, dopamina, a gente tem a alface tem a tirosina, que é um aminoácido, tem o ácido cafeico, tem derivados do ácido clorogênico, o cacau tem as catequinas, antocianinas,
A batata tem ácido clorogênico, ácido cafeico, catecol. O grão de café, o próprio ácido cafeico, ácido clorogênico. A berinjela é outro alimento também que escurece muito rápido ao cortar, né? Ácido clorogênico, ácido cafeico, ácido cumárico, derivados do ácido cinâmico. E até o camarão, a gente só tá falando de vegetal, fruta, mas vamos lá, tem crustáceo aqui também, que é o camarão. Todo mundo já observou que o camarão ele passa de rosinha para ele fica escuro por conta dessa reação aí. O camarão tem um aminoácido chamado tirosina. Esse aminoácido tem fenol. E aí, na ação da polifenoloxidase, então, ele forma o pigmento melanina, tá? Então, olha só, os alimentos são ricos em compostos fenólicos e principalmente esses que têm a maior quantidade, então, eles sofrem essa ação aí. Alexandra, perdi muita coisa? Um pouquinho só, Alessandra, mas dá tempo aí. Fica aí com a gente, seja bem-vinda, tá? Bom, vamos lá. Para a indústria, o que representa essas polifenoloxidases? É claro que vai ter um ponto positivo e um ponto negativo, né? Então, para a indústria, o ponto positivo. Eu disse lá no início que alguns alimentos, essa reação de escurecimento enzimático, ela é desejável, por exemplo, na produção do chá, do café, do cacau, algumas frutas secas, tâmara, tá? Então, contribui positivamente para a aceitação global. Só que tem fatores negativos, e são a maioria, que, por exemplo, frutas, vegetais, crustáceo, é indesejável. Por quê? Porque vai afetar a cor, vai afetar o sabor, vai afetar o valor nutricional, tá? E grandes perdas econômicas também, como a gente disse lá no início, tá? Imagina um produtor, né, que produziu lá uma grande quantidade, tem custo essa produção desse alimento e aí perde tudo isso. Então, gera perda econômica, pós-colheita, transporte, no armazenamento. Às vezes, antes de chegar para o distribuidor e consumidor, no próprio transporte já gera perda ali, porque já pode começar a ter ali um escurecimento enzimático, tá? E também nos alimentos minimamente processados. O que são aqueles alimentos minimamente processados? São aqueles alimentos que a gente compra in natura que sofrem um mínimo de processamento. Por exemplo, quando a gente compra uma salada lavada, embalada, numa atmosfera ali modificada, naqueles vácuos, né? Ou aqueles alimentos, a maioria dos vegetais, né? Todos picadinhos ali, fruta, salada de fruta já. Então, esses alimentos são os minimamente processados também. Eles podem ter muitas perdas. E hoje em dia, com a correria de todo mundo, né? A vida louca que a gente leva de trabalho, esses alimentos minimamente processados têm crescido muito no Brasil. Fora do Brasil já não é tão caro, porque a maioria já utiliza com maior frequência e há mais tempo. Então, nós estamos aqui ainda é bastante custoso esses alimentos minimamente processados, mas tem tido um grande crescimento. O problema é justamente esse: como lidar com o escurecimento, por exemplo, enzimático. Então, várias alternativas aí têm surgido. Por exemplo, embalagens, nós já vamos falar daqui a pouquinho, tá ok? Bom, então, para não ter essas perdas econômicas, tecnológicas, nutricionais, o ideal é parar essas polifenoloxidases, é parar essa reação, tá? Vamos lembrar? Substrato fenol, enzima polifenoloxidase, produto melanina, tá? Então, nós vamos ter que parar isso daí, vamos ter que parar essa reação para não ter escurecimento enzimático, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos inibir
Então, inibidores aplicáveis eu coloquei aqui. Então, quais são os inibidores aplicáveis? Primeiro, nós vamos falar de inibição com relação à enzima, tá ok? Então, depois a gente vai falar de algumas inibições com relação ao substrato. Então, primeiramente, o que a indústria pode fazer para inibir a enzima e não acontecer o escurecimento enzimático? Aquecer. Só que quando a gente quando a gente tem vegetais, frutas, aquecimento pode ter um resultado indesejável de cor, flavor, mas é um recurso. Então, o aquecimento pode ser, por exemplo, o vapor ou o branqueamento. Então, o branqueamento eu já expliquei para vocês que é um método de conservação que você primeiro adiciona calor de 70 a 105 graus por alguns minutos e logo em seguida você resfria de imediato e você já armazena no congelador para inativar a enzima. Então, se você inativa a enzima, não tem escurecimento enzimático, não vai ter a reação. Então, o branqueamento é uma solução. A pasteurização. O que é pasteurização? É quando você tem ali um binômio tempo e temperatura. Então, você vai trabalhar com tempo e temperatura a alta pressão. Para que faz a pasteurização? Então, você faz a pasteurização geralmente para eliminar os micro-organismos patogênicos e você, então, ter ali uma esterilização e você ter o consumo dos alimentos de forma mais segura. Então, exemplos de alimentos que sofrem pasteurização? Leites, sucos, cerveja. Então, tem vários alimentos que sofrem pasteurização, tá? Então, essa forma de aquecimento, tanto por branqueamento quanto pasteurização, seria então uma forma de inibir a enzima, tá ok? Outra forma, resfriamento. Um momentinho. O resfriamento, então, você pode refrigerar. Lembra que eu disse que a temperatura ótima da polifenoloxidase é 40 graus? Então, se você vai refrigerar, você vai inativar a enzima. Então, não vai ter reação. Refrigeração 4, 7 graus, congelamento menos 18 graus. Você é uma forma de você inibir, né, de inativar essa enzima. Desidratação. O que é desidratação? Desidratação, você vai retirar ali a água. Se vai retirar a água, você vai desfavorecer a reação. Então, você vai ter, então, pode ter dois métodos, por exemplo, físicos, que você pode usar, por exemplo, o método de spray dryer ou liofilização, que são métodos que você transforma o líquido em sólido a vácuo, por a utilização de um gás quente. Então, você tem ali, são métodos de secagem, secagem por aspersão do alimento. Então, é um método. O químico é a adição de sal, por exemplo, o próprio NaCl ou benzoato de sódio, que é muito utilizado como um aditivo alimentar. Então, tem vários tipos de sais que são adicionados, ou até açúcares que podem ser utilizados, então, aí, como aditivos para desidratar e inibir a ação da enzima. Radiação, eu não sei se vocês sabem, mas a radiação ela é um método de conservação dos alimentos utilizado muitas vezes pela indústria. Existem várias formas de irradiar um alimento. Geralmente eles usam o cobalto 60, o isótopo de cobalto 60. E aí, como que você vai saber se o alimento que você está consumindo, ele sofreu ou não irradiação?
ele tem que ter um símbolo chamado radura, é um símbolo verdinho, não sei se vocês conhecem. Alguém aqui conhece isso do que eu tô falando? Sabe? Já viu em algum alimento o símbolo da radura, que o alimento foi irradiado, tá? Aí, pessoal, é uma polêmica, né? Então, a gente tem aquelas pessoas que são contra, outras são a favor, mas especialistas garantem que a dose de radiação do cobalto 60 não é prejudicial à nossa saúde. E tem as doses que são baixas, moderadas, e tem algumas doses bastante elevadas, tá? Então, geralmente, eles fazem essa irradiação, por exemplo, para a batata não sofrer a brotação, né? Não formar o broto e ficar verde. Então, eles usam muito em legumes, em carnes também. Então, o processo de irradiação, ele é um processo utilizado. O consumidor geralmente desconhece, nem sabe que isso é feito pela indústria, e é uma forma de inibir relação à enzima, tá ok? Agente quelante. Bom, o que é agente quelante? Agente quelante são aquelas substâncias que vão ser adicionadas e vão formar uma ligação covalente com um íon metálico. Mas vamos lá, com calma. A polifenoloxidase é uma enzima. No sítio ativo dela, no sítio catalítico dela, tem um metal, o cobre, tá? Que é um grupo prostético dessa enzima. Então, olha só, se tem esse metal lá, se eu adicionar algumas substâncias, como, por exemplo, o monóxido de carbono, ácido ascórbico, ácido sórbico, o ácido cítrico málico, tartárico, oxálico, ou o próprio EDTA, que é muito utilizado, o que ele vai fazer? Ele vai formar uma ligação covalente com esse íon metálico, tá? Vai formar um quelato. Então, esses agentes quelantes são essas substâncias que são adicionadas para reagir com o metal. No caso, o metal que está lá na enzima, o cobre, está lá no sítio catalítico da enzima. E aí, o que acontece? Se esse cobre que está lá no sítio catalítico vai sofrer uma reação, uma ligação com o agente quelante, a enzima não vai atuar sobre mais nenhum substrato, não vai atuar mais sobre o fenol, não vai ter reação de escurecimento enzimático, tá ok? Ainda, peptídeos e aminoácidos. É muito comum a utilização de peptídeos e aminoácidos que são utilizados para revestir, tá? A enzima e dessa forma não vai ter mais a ação enzima-substrato para formar o produto. Uso de proteases. O que são proteases? Proteases são enzimas que quebram proteínas. A maioria das enzimas são proteínas. A polifenoloxidase, ela é uma oxidorredutase, ela é uma enzima que é proteica, tá? E se eu pegar uma protease, eu vou fazer o quê? Eu vou clivar as ligações peptídicas dessa enzima e vou inativar essa enzima. Então, eu posso sim utilizar uma protease para inativar a enzima e fazer o quê? Fazer com que não ocorra esse escurecimento enzimático. E a utilização de acidulantes, que são substâncias ácidas que são adicionadas para diminuir o pH, e diminuir o pH, você vai ter o que então? Você não vai ter a reação. Tá ok, gente? Então, todos esses fatores aqui que nós falamos, aquecimento, resfriamento, desidratação, radiação, agentes quelantes, peptídeos, aminoácidos, proteases, acidulantes, todos eles a indústria pode aplicar para inibir a relação com a enzima e não ter escurecimento enzimático. Olha como que precisa de conhecimento de química para trabalhar na indústria alimentícia, para estar atuando, para estar desenvolvendo pesquisas, métodos, formas, né? E recursos. E mesmo assim, mesmo a gente sabendo de tudo isso, ainda tem muitas perdas, né? Ainda é muito difícil lidar com esse escurecimento enzimático. Tá ok? Vamos lá? Vamos falar agora
sobre relação de inibição com relação ao substrato. O que a gente pode fazer para inibir, então, com relação ao substrato? Remoção do oxigênio. Então, se a gente retirar o oxigênio, a polifenoloxidase precisa do oxigênio e do substrato. Se não tem oxigênio, não tem melanina, não tem reação química. Então, vamos tirar esse oxigênio aí. Como que pode tirar esse oxigênio? Tratamento a vácuo, né? Então, você tem ali várias embalagens a vácuo desses alimentos. Imersão em água ou água salina é quando a gente coloca a batata descascada na água ali, a gente está fazendo o quê? Tirando o oxigênio, diminuindo ali o contato substrato enzima para não formar melanina, tá? Então a gente tem aqui a remoção do oxigênio, é uma forma. Outra forma é utilizar agentes redutores, e aí são aditivos, entra como aditivos também. Então, ali você pode ter o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Você pode ter também sulfitos, muito utilizado, tá? Vários tipos de compostos de enxofre que são muito utilizados também. Você ainda pode ter compostos que são removedores de fenólicos, tá? Então a gente chama esses compostos de agentes complexantes. Então, por exemplo, você pode ter ciclodextrina, a quitosana, e aqui tem vários estudos sendo feitos com essas substâncias para inibição do substrato. Ainda você pode ter uma modificação enzimática, aí já é mais complexo, um estudo mais complexo, vai modificar a enzima para que ela não atue nessa reação, e aí envolve reações químicas, estudo de química orgânica, como que você pode de repente oferecer grupos funcionais para essa enzima, modificar essa enzima para que ela não faça mais essa reação, tá ok? Entendendo, pessoal? Vocês estão me entendendo? É isso, então, com relação à inibição com substrato. Então, olha aí, são várias formas, né, que a indústria pode se utilizar. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de novas estratégias e métodos, tá? Então, o que a indústria tem feito como estratégia, novo método desenvolvido? Como eu falei, a gente sabe de tudo isso, mas mesmo assim ainda tem muita perda ainda, o escurecimento enzimático ainda tem muita importância, ainda tem muita coisa para ser feito, estudado, descoberto, tá? Bom, primeiramente, a gente aqui mais especificadamente falando daqueles alimentos minimamente processados, tá? Então aqui o que a indústria tem feito é a associação de métodos físicos com químicos. Então, por exemplo, faz o branqueamento, mas não fica só no branqueamento, adiciona agentes químicos que são anti-escurecimento. Ou adiciona lá um acidulante mais o branqueamento convencional. Ou faz uma aplicação de uma alta pressão, o aquecimento e adiciona ácido ascórbico. Ainda pode revestir com proteínas do soro, essas proteínas do soro e a cera de abelha, elas podem funcionar como impermeabilizantes e aí não ter a reação química. Pode usar ainda o uso de filmes ativos. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre embalagens ativas, embalagens inteligentes. Tem sido muito, é, tem tido muito estudo, né, com relação a essas embalagens que são embalagens que, além de utilizar, por exemplo, a vedação, elas utilizam também a adição de substâncias químicas, tá? Então, aí tem embalagens ativas, embalagens inteligentes, e a gente chama isso também de filmes ativos, tá? Então, você vai no mercado
E muitas vezes a gente vê, por exemplo, aquela atmosfera modificada, que é aquela embalagem da salada que ela é estufadinha assim, né? Então ali dentro tem nitrogênio, oxigênio, tá? Então tem uma atmosfera ali modificada. E também uma outra área que no Brasil ainda sofre muito preconceito são as frutas transgênicas, tá? Então, o que, que eles fazem? Eles desenvolvem em laboratório é, frutas com maior resistência ao desenvolvimento, né, ao escurecimento enzimático. Mas no Brasil ainda é muito complicado, pessoal, tem muito preconceito com transgênicos, tá? Mas existe também essa possibilidade, tá? Porque aí o melhoramento genético, a transgenia, ela entra aqui na forma de solucionar um problema, né? Solucionar esse problema de perda, que é uma perda muito grande, econômica, nutricional, tecnológica. Então, você entra aqui com o desenvolvimento de transgênicos também. Pode ser feito para impedir esse escurecimento enzimático. Tá ok? Bom, tem crescido muito a preferência dos consumidores em adquirir alimentos naturais. Então, é, é, tem cada vez mais tido uma procura maior dos consumidores em adquirir esses alimentos que sejam de fontes naturais. E também por fontes de segurança alimentar. Então, o que, que a gente poderia ter aqui, como falando em alimentos naturais, de aditivos alimentares naturais que poderiam solucionar esse problema do escurecimento enzimático? Então, aí a gente chamaria esses agentes anti-escurecimento, né, como aditivos alimentares naturais. Então, você pode ter aí a utilização de mel, tá? Por que mel? Mel, a gente tem ali um alimento muito rico em açúcar, então você tem frutose, glicose, você tem uma pequena quantidade de maltose, um pouquinho de sacarose, então ali funcionaria como aditivo de açúcar. O látex do mamão, que é aquele leite, né, branquinho do mamão, aquilo lá é riquíssimo em protease, a papaina. E a gente viu agora há pouco que a adição de protease é uma forma, né, de inibir o escurecimento enzimático, porque ela vai quebrar as ligações peptídicas da enzima e essa enzima vai ser inativada. Tá? Então, a aplicação do látex do mamão, porque tem a papaina, que é uma protease. Utilização dos extratos de cebola. O que tem na cebola? Na cebola tem muitos compostos contendo enxofre. Então, esses compostos, os sulfitos, sulfetos, eles atuam aqui como agentes redutores, tá? Produtos da reação de Maillard. Bom, aqui a reação de Maillard é uma reação de escurecimento não enzimático. O que é a reação de Maillard? Toda vez que você tem uma proteína fazendo reação com um açúcar redutor. E aí, esse grupo funcional do açúcar redutor em contato com a proteína vai formar um composto chamado de melanoidina. Essa melanoidina, ela é um pigmento escuro também. Exemplos de reação de Maillard, quando a gente, por exemplo, assa uma carne que fica aquela camada escura, a produção de doce de leite, enfim, são vários os produtos da reação de Maillard. Só que a reação de Maillard, ela não é uma reação simples assim, ela é uma reação que acontece em muitas etapas, mas o substrato é proteína com açúcar redutor. E uma das etapas do produto tem glicosamina, hidroximetilfurfural, até chegar na melanoidina. Esses produtos que são formados, eles têm sido estudados na adição de alimentos para impedir a
reação enzimática. Eu li alguns artigos falando sobre essa utilização, até de utilização de reação de produtos dessa reação de Maillard na produção de embalagens bioativas, tá? Embalagens ativas. Então, aqui, para quem se interessa, quer procurar mais sobre o assunto, tá? Dá uma pesquisadinha sobre esses produtos da reação de Maillard, que é o que tem mais de atual nessa área. Tá ok, pessoal? Bom, ainda falando de desenvolvimento de novos métodos e estratégias, eu trouxe aqui para vocês um artigo do meu grupo de pesquisa lá da Unesp de Araraquara. Eu não participei desse artigo, mas eu acompanhei de longe, eu vi essa pesquisa, porque era uma colega do laboratório que estava desenvolvendo. E eu achei bastante interessante trazer aqui como desenvolvimento de novas estratégias e métodos, que na realidade, o que eles fizeram? Eles fizeram a imobilização covalente de uma enzima chamada lacase, utilizando uma fibra de coco, e usaram essa enzima para clarificar suco de maçã, tá? Então, o suco de maçã, ele, por ter a maçã, muitos compostos fenólicos, ele turva muito fácil, ele escurece muito fácil. E então eles usaram uma enzima que atuava na clarificação desse suco, que é a lacase. Só que eles usavam essa enzima na forma imobilizada, não na forma livre. Eu não sei se vocês sabem o que é imobilização de enzimas. Eu vou falar rapidamente aqui. Imobilização de enzima é você fixar uma enzima a um suporte. E com isso, você pode reutilizar essa enzima por diversas vezes. Porque normalmente, quando a gente trabalha com enzima no laboratório, na indústria, a gente usa a enzima, acabou a reação, formou o produto, perdeu a enzima. Quando a gente imobiliza a enzima, a gente pode usar aquela mesma enzima várias vezes. Além disso, você pode aumentar a estabilidade, aumentar a atividade, você tem vários benefícios, tá? Então, eles imobilizaram, e eles mobilizam através de ligações químicas que se ligam ao suporte. Eles usaram o suporte aqui, a fibra de coco verde, tá? Então, eles usaram essa enzima para clarificar o suco de maçã e obtiveram bons resultados, tá ok? Então, a imobilização é um processo bastante interessante para quem trabalha com enzimas, tá ok? Aí eu coloquei aqui o desenvolvimento de novos métodos e estratégias, né? A lacase, então, a aplicação dessa enzima nessa área, né? Já que ela é o que? A lacase é uma oxidorredutase, tá? Do grupo das polifenoloxidases, olha só. Então, o que ela faz? Ela vai catalisar a oxidação dos compostos fenólicos com a concomitante redução de oxigênio e liberação de água. Então, olha só, a lacase, tá? Ela é uma oxidorredutase e ela vai, então, catalisar a oxidação desses fenóis. Então, se o fenol é que causa o escurecimento, a turvação no suco, ela vai agir removendo esses fenóis. No caso aqui, formou a quinona lá no fim, no produto, né? Então, com isso, se você não tem o fenol, que é o responsável pelo escurecimento, você tem a utilização dessa enzima e aí você não tem mais o produto escuro, porque ela vai estar agindo e transformando um outro produto, tá ok? Então, a lacase, ela é uma enzima que pode ser utilizada na clarificação de suco, na clarificação da cerveja, tá? Então, a gente sabe que os polifenóis, que são todos esses compostos que a gente tem falado aí desde o início, né?
eles podem sofrer o que a gente chama de epimerização, né? Que é isso? Eles vão se condensar, se juntar tudo e formar um coloide. E esse coloide, ele vai turvar, ele vai deixar escuro o seu suco, a cerveja, tá? Durante o processamento. E onde a lacase entra? A lacase entra para quebrar esses polifenóis aí, para quebrar esses epímeros e clarificar o suco e clarificar a cerveja, tá? Então, a turbidez, a formação de compostos que atribuem sabor desagradável. Porque ninguém quer um suco com coloide, ninguém quer um suco com. Além desses coloides serem desagradáveis visualmente falando, eles apresentam também sabor desagradável, tá? Então, o ideal ali é fazer uma clarificação. Então, a clarificação pode ser utilizada com uma enzima, e uma enzima que pode ser utilizada é a lacase, tá? Então, a enzima lacase, ela pode alterar o perfil dessas espécies, que parece ajudar na estabilidade coloidal, tá? Então, ela vai aí atuar na estabilidade coloidal, na clarificação do suco, da cerveja e atribuir produtos de maior qualidade, tá bom? Ainda, olha só, a lacase, ela pode ser utilizada também aqui, ó, na clarificação da cerveja, remoção específica de determinados compostos fenólicos. Então, a gente sabe que a, a, a cerveja, ela tem vários compostos fenólicos, que são os polifenóis. E eu não sei se vocês sabem, mas na espuma da cerveja tem proteína, tá? Polipeptídeo. Tanto é que muitas vezes a indústria utiliza também uma protease, que é a papaina do mamão, para clarificar a cerveja também. Então, você pode aqui atuar de duas formas. Ou remover os fenóis para essa reação de turvação não acontecer, ou remover as proteínas. Mas pera lá, vamos entender. Na cerveja, a gente tem os polifenóis. Quando em contato com os peptídeos lá da espuma da cerveja, forma uma coloração turva, tá? Uma reação que vai formar uma coloração turva. Então, para você impedir esse escurecimento aí, ou você retira o fenol ou você retira as proteínas. Para retirar o fenol, você pode usar uma enzima óxido redutase, a lacase. Ela vai atuar removendo os fenóis, tá? Já se você quer retirar as proteínas, você pode usar uma protease que vai agir sobre a proteína, por exemplo, a papaina do mamão, tá bom? Como aqui a gente está falando o tempo todo de fenólicos, então eu trouxe o exemplo da lacase, tá? A lacase, pessoal, é uma enzima que é produzida por fungos principalmente. Alguns insetos também produzem, bactérias, mas a maioria da lacase é produzida por fungos, tá ok? Então, aí você tem a remoção desses compostos fenólicos utilizando a lacase, então aí não vai ter turvação, não vai ficar escuro, vai clarificar a cerveja, tá bom? Então aqui você tem a cerveja nessa combinação de temperatura baixa, em contato com fenol e polipeptídeo, ela fica turva, gelada e translúcida quente. Quando a gente tem a hidrólise, ou seja, quando a gente tem a adição da enzima, então vai evitar essa turvação e você vai ter a clarificação da cerveja. Tá ok, pessoal? Então, isso daí era o que eu gostaria de trazer como alternativas, como métodos que têm sido utilizados, então, pela indústria. Como eu falei, a aula seria rápida, objetiva, porque dentre todas as reações
De escurecimento, essa aula é somente de escurecimento enzimático. E eu passei aqui uma atividade pós-aula. Explique a reação de escurecimento enzimático indicando substrato, enzima e produto. E a indústria alimentícia, ela vem desenvolvendo inúmeras pesquisas no controle do escurecimento enzimático em frutas e hortaliças. Cite e explique algumas dessas medidas tomadas pela indústria. Eu fico feliz e satisfeita se vocês, depois de assistirem essa aula, terem condições de responder essas duas perguntas, tá? Significa que a aula, o assunto foi passado, tá ok? Primeiro, saber o que é escurecimento enzimático, saber quem que é o substrato, enzima, produto, e o que a indústria tem feito para contornar este problema, que é um problema, tem perdas, enfim. Aqui eu coloquei para vocês as referências que eu utilizei, tá? Para preparar essa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. E agora eu vou abrir para dúvidas, a gente pode conversar. E, por favor, não se esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Vocês já se inscreveram? Se inscrevam no canal para me ajudar, gente, por favor. Eu acabei de criar o canal. Hoje foi minha primeira live no YouTube. Eu nunca tinha dado live no YouTube. E eu tô aqui muito feliz por estar começando uma nova jornada aí na minha vida. A Alessandra Maria está falando aqui, isso explica também porque elas são vendidas em garrafas escuras, né? Isso explica porque elas são vendidas em garrafas escuras. A cerveja? Você está falando? Acho que é, né? É, a cerveja em garrafa escura. Não só por isso, mas por conta da a luz, ela pode degradar, né? E aí é mais com relação à degradação não enzimática, mas com relação à luz mesmo. Tá ok? E aí, pessoal? Perguntas? O que vocês acharam? Gostaram? Vamos ver. Já eu falei no início, quem quiser ter acesso a esse material em PDF, é só entrar no meu Telegram. Telegram é um meio de comunicação semelhante ao WhatsApp. Para você ter acesso, é só ir lá no meu Instagram, na minha bio tem o link. Vai lá que eu vou disponibilizar esse PDF, tá bom? Pessoal, semana que vem eu vou estar dando outras lives e aí eu tenho agora o e-mail de vocês, eu vou estar convidando vocês. Se vocês ainda não me segue no Profa Clariana no Instagram também, me segue lá. E sou aluna do professor. Ah, sou aluna do professor. Ah, tá, aluna e professora aqui. Que legal, sejam bem-vindos. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz. Nossa, muito legal, muito bom. Excelente aula, professora. Eu fico muito feliz mesmo que vocês tenham gostado. Como eu disse, né, essa aula hoje ela seria um pouco mais rápida, mas com muito conteúdo aí, eu tenho certeza que eu passei muita coisa aí e relacionada a também a atualidade, né? Que tem sido feito. Tá ok? Então, se não tiver mais dúvida, a gente vai encerrar a transmissão,
Eu quero agradecer a participação de todos vocês e fiquem atentos no e-mail que eu vou estar sempre convidando vocês a. Sim, professor Armando divulgou o seu link no grupo de estudo. Ah, que legal, fico feliz em saber. Muito bom. Vocês trabalham com o quê? É o grupo de vocês? Só para eu saber. Muito boa aula. Professor Armando e Alexandra trabalham com o quê? Tem um tempinho. Bom, curso técnico, técnico em alimentos. Muito legal. Parabéns, parabéns por estarem aqui em busca de conhecimento, ampliando o conhecimento, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Tem o meu Instagram, tá? Vocês podem estar aí. De nutrição e dietética, olha que legal. Quem mais é de nutrição aí? Fala eu. Eu sei que tem aqui bioprocessos, biotecnologia, tem farmácia, nutrição, dietética. É bom que é um assunto que envolve várias áreas, né? Muitas áreas que acabam. Ele dá aula de bioquímica do alimento. Amo bioquímica do alimento. É muito legal. É isso aí. Foi um prazer, viu? Tê-los aqui no meu canal. Não se esqueçam de inscrever no canal e dar um like para me ajudar, por favor. Ô, Bruno, você não sabe como me deixa feliz. Amo receber feedback positivo. Se vocês soubessem, dá tanto trabalho fazer tudo isso. Eu tenho que gostar mesmo. Eu faço por muito amor. E quando recebo feedback assim positivo, isso anima, fortalece e ajuda a gente a continuar. Ainda mais fazer ciência no Brasil. Por quê? Porque a gente concorre com um monte de blogueiros e blogueiras, nada contra, mas que falam muita coisa nada a ver, né? Porque o que dá ibope são aquelas polêmicas que não são científicas. Você trazer a ciência propriamente dita para um Instagram, um YouTube, não é fácil. E quando a gente tem esse retorno, é muito gratificante. Obrigada. Obrigada mesmo. Então, gente, é muito bom ter todos vocês aqui, tá? Agora eu tenho o contato de vocês, eu tenho o e-mail de vocês, eu tenho até quem quis dar o telefone, eu tenho o telefone. Então vocês sempre serão avisados e sobre aulas e cursos que eu dou também, tá ok? Eu tô para lançar um curso também de mobilização de enzimas, tá? Quem se interessa aí, quem trabalha com enzimas aí, fique ligado porque eu tô para lançar esse curso. Esse curso tá fantástico. Para vocês terem ideia, eu fiquei 4 meses preparando esse curso, tá? Então ele tá assim completo. E eu me dediquei, tá cheio de novidade. Eu coloquei webinário, live, quiz, material complementar, aula prática, enfim, tá incrível o curso de mobilização de enzimas. Fiquem atentos que eu tô para lançar. Eu tenho contato de vocês e vocês vão ficar sabendo, tá bom? Que legal.
muito bom saber. Então é isso. Obrigada por fazerem parte da minha história, minha primeira aula no YouTube. Olha só, obrigada. Espero que seja a primeira de muitas. Espero que seja a primeira de muitas. Foi um prazer. Então eu vou encerrar, tá ok? Beijo, abraço para todos, uma boa noite e fiquem com Deus.